Nós estamos dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. Com muito orgulho hoje, com muita honra, recebendo este empresário, contador, que é José Maria Chapina Alcazar. É um homem brilhante em razão da sua participação, da sua fé no país, como empreendedor que é da sua empresa, uma empresa de mais de 47 anos de atuação, aonde vem lutando em prol de um processo de transparência e fazer com que as empresas cada vez mais tenham o seu processo de contabilidade da melhor forma possível. Eu tenho a honra de trazer você aqui, Chapina, porque, de novo, você tem a coragem de ser candidato para a presidência da Associação Comercial, como foi com brilhantismo ao SESCOM. Prazer em receber. Obrigado, Redó. É uma honra estar aqui com você novamente. Muito obrigado. Contar com o seu carinho, com o seu prestígio e essa audiência que tem esse maravilhoso programa Sala da Imprensa. Muito obrigado pela oportunidade. E eu acho o seguinte, Chapina, eu te conheço particularmente, poderia estar tranquilo, vivendo com a sua esposa, com seus filhos, tranquilamente, nas suas propriedades, quer dizer, na sua empresa que precisa muito de você, aliás, uma grande empresa, 47 anos de atuação. E não, você vai, ergue as suas mangas, levanta a sua cabeça e contesta um processo hoje interno dentro da associação comercial que precisa ser mudado, que é a transparência, que é fazer com que a entidade seja mais atuante e menos perdulária. Quando fui procurado por um grupo aí de idealizadores que adoram a associação comercial, como eu também adoro de paixão, para mudar os rumos da entidade em termos de transparência, de futuro e o viés político partidário. Assumimos com muita força. Peço a Deus que me dê muita energia, como Ele me deu quando eu presidi o SESCOM, e apoio dos amigos como você, Redó, e todos os outros, não tenho dúvida que nós chegaremos lá. Precisamos, sim, criar uma associação transparente, de portas abertas, sem caixa preta, porque nós estamos ali como vice-presidente, incomodados até com preocupação da responsabilidade profissional que nós temos por não saber as coisas como efetivamente são efetuadas, e tudo se leva num consenso de maioria, desprezando os votos minoritários, que isso não está certo. Nós não concordamos com uma série de situações, por isso lançamos o Renova, que é para trazer a associação comercial dentro de um patamar no qual ela foi concebida há 124 anos. Você, querido Chapina, tem um compromisso com a associação comercial. Sei que você tem um decálogo aí, onde são as 10 principais medidas que você vai tomar assumindo a presidência da associação. Quando esteve presidente do SESCOM, revolucionou o SESCOM. Na sua administração foi construída uma nova sede, foi dada toda a transparência, foi feito um reaproveitamento dos grandes valores da entidade e, principalmente, uniu a classe, em torno, inclusive, de projetos nacionais. Isso, verdade. Este é o projeto que nós vamos implementar também dentro da Associação Comercial de São Paulo, empregando o mesmo vigor, a mesma liderança e contando com todos os amigos e parceiros que nos apoiaram à época. Nós fomos secretário de todas as mobilizações nacionais, como a medida provisória 232, como o lançamento da CPMF. Foi todo o SESCOM que secretariou. Eu quero ser, na associação comercial, junto com os pares da diretoria, resgatar essa força de integração de todas as entidades paulistas, estaduais e nacionais, para que a gente possa defender os interesses da pequena empresa, da média empresa e da grande empresa também, fomentando a geração de empregos, trabalhando para a redução da carga tributária, dos encargos sociais e uma simplificação na Constituição e nos processos de legalização dessas empresas. Nós temos aí o microempreendedor individual, pasmem. Fiquei sabendo agora que, ao abrir a inscrição de um microempreendedor individual, que para tirar a inscrição municipal em São Paulo, demora-se mais de 30 dias. Cadê a nossa associação comercial com tanta influência política que nada faz em defesa desse pequeno empreendedor? E o que é pior, a Associação Comercial de São Paulo, com todo o respeito, meu querido Chapina, não pode continuar vivendo de escândalos. E o que é pior, escândalos que a sociedade não sabe. E eu, como presidente da Associação Paulista de Imprensa, tenho a obrigação
da forma com que fiquei sabendo hoje, divulgar, dar publicidade a tudo isso através do nosso saudoso, eu tenho que dizer assim, porque já saiu de circulação, o Diário do Comércio, um dos mais importantes jornais que informavam diariamente os comerciantes. E que você, inclusive, me trouxe aqui uma informação que você, inclusive, nem sabe bem, mas que tem um processo sigiloso de investigação que sumiu 40 milhões da entidade. Isso. E foi fechado abruptamente o jornal. Isso mesmo. Infelizmente, nós, dentro da diretoria executiva, não conseguimos exercer a influência porque tudo foi feito a portas fechadas por decisão de 3, 4 pessoas. O que aconteceu com o Diário do Comércio, que sumiu 40 milhões de reais por fraude, por desvio, por roubo? Corre isso em segredo de justiça na Delegacia de Lavagem de Dinheiro. Quem levou esse dinheiro? Quem assinou esses pagamentos? Quem é que autorizou a saída desse dinheiro do banco em detrimento às reservas financeiras da associação comercial? Isso nós queremos saber, o que é que está acontecendo e quantas caixas pretas tem mais dentro da associação comercial, que tudo é muito camuflado. Para vocês terem uma ideia, tem um pequeno detalhe. As reservas financeiras que são aplicadas no mercado financeiro são contabilizadas com um rendimento de 101% do CDI, quando o mercado remunera 104%, 105%. A propósito, as contas de 2017 foram judicializadas por questões também de ordem, por falta de transparência, porque um membro do Conselho Fiscal lhe foi dado a liberdade dele apresentar o relatório que ele fez de não concordância das contas apresentadas por outros 2 conselheiros. Está judicializado. O que será mais judicializado para trazer a transparência? Vamos mudar a associação comercial. Aqueles que detêm o poder, tenham um pouquinho mais de humildade, traga as informações para que todos possam conhecer a verdade e trabalhar em prol da libertação da associação comercial das amarras políticas partidárias. E hoje você tem um bom apoio dos seus pares para esse projeto de liderar e presidir a Associação Comercial de São Paulo? Com certeza, são todos empresários que estão há mais de 50 anos dentro da associação. Temos líderes assim fantásticos. Você deve conhecer, o Francisco Janiocaro, que presidiu, grande amigo. Que presidiu o esporte. Ele é muito preocupado junto com o Eloy, junto com outros centenários empresários que não estão felizes, que não estão satisfeitos com o que a associação comercial vem se apresentando. Por isso, o Renova veio para fazer a diferença no resgate da entidade, nos seus princípios, na sua ética e no respeito dos estatutos da sua entidade, que não vem sendo respeitado também. Então isso é muito triste, mas nós estamos aí nos lançando para ter a oportunidade de ter o seu voto e conseguirmos fazer com que a Associação Comercial sobreviva mais 120 anos. Se Deus quiser. E mais do que isso, Chapina, você já tem a sua chapa pronta? Já está. Nós temos que protocolar agora na segunda-feira. Estamos fazendo o último ajuste. Muito importante essa sua pergunta, porque o estatuto exige você, para protocolar a chapa, você precisa de 200 apoios, 200 associados que assinam e referendo a sua candidatura. Graças ao bom Deus, nós já atingimos a meta. Mas queremos mais apoio, porque nós vamos querer entrar com 300, com 400, 500 apoios, porque isso mostra a força da nossa chapa. E depois nós vamos partir para a eleição. Tem um processo burocrático que é exigido pelo Estatuto, que o candidato, para competir a eleição, ele precisa ser aprovado pelo Conselho Superior. O Conselho Superior, que é formado por ex-presidentes da Associação Comercial, já aprovou a nossa candidatura. Então, a legitimidade é certa, não há dúvida. A eleição acontecerá no dia 21 de fevereiro e iremos ganhar a eleição na primeira convocação. E a primeira convocação, uma coisa importante também. Você nos disse que há necessidade de ter 10% do número de eleitores. Hoje são 3.100 eleitores. 3.600. Ah, 3.600. Então nós vamos ter que ter no mínimo 360 associados no dia da abertura da Assembleia. No dia da abertura da Assembleia. Então, e que horas vai ser? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, na Rua Boa Vista. Na Rua Boa Vista 50, abre-se a Assembleia.
Aí, Lá no auditório? Lá no auditório, abrindo a Assembleia, tendo quórum, aí a eleição ocorre até às 17 Quem horas. preside a Assembleia? A plenária que vai eleger o presidente. Ah, perfeito. Abrindo-se a Assembleia, a plenária elege um presidente da Assembleia, que será um associado. Correto. Tá? E aí depois, das 9 até que horas? Até às 17 horas corre a eleição. Tá. Depois encerra o processo eleitoral, se abre as urnas e faz a contagem dos votos. E os votos são todos? São todos Físicos e escritos fechados, sigilosos. Lacrados. E vão ser depositados nas urnas? Nas urnas que o Tribunal Eleitoral está nos cedendo, está emprestando o mesmo processo de votação do TRE. Ah, que ótimo. Tá? Na verdade, a associação comercial é tão importante que ela tem todos esses valores. Eu gostaria, Chapina, que você nos desse aqui um perfil em função de tudo que você hoje tem como vontade primordial de transformar a associação. Os 5 principais projetos, metas para você nos seus 100 primeiros dias já colocar em prática e transformar a Associação Comercial de São Paulo. Em função da delicadeza do assunto e da necessidade que se apresenta num primeiro momento é colocar as finanças da associação comercial no seu equilíbrio financeiro. Receita com custeio dentro do seu patamar, onde ela tem a sobrevivência. Hoje ela está desequilibrada. E em processo paralelo, criar imediatamente já um departamento, uma estrutura que venha prestar serviço ao associado, dando para ele a retaguarda na questão tributária, trabalhista e contábil, para que ele possa se servir da associação comercial como seu anjo da guarda. E aí desenvolver câmaras setoriais por segmentos econômicos, onde os associados podem vir debater e trazer as suas propostas para que possam aprimorar o seu negócio, trazendo competitividade para cada segmento econômico. Como funcionariam essas câmaras setoriais? Um segmento teria um coordenador e várias pessoas presentes nessa câmara discutindo todas as suas necessidades, como até uma cooperativa de compra. A força da união da associação comercial pode fazer com que esses empresários podem diminuir o seu custeio, unindo-se a uma central de compra para todos os segmentos econômicos. E aí resgatar o nosso querido Diário do Comércio como fonte de informação jornalística, econômica, financeira, que era o ponto alto da associação comercial, que todos os associados a maioria deixaram, eu recebi o jornal diariamente e passei a não receber. Se o papel está superado ou não está superado é uma outra questão, mas haverá o Diário do Comércio chegando nas mãos e na mesa do empresário diariamente, como era antigamente. E trazer... Pode ser até digital também, Pode ser, não é? exatamente. Pode ser digital. Tem que existir com força. E trazer para o associado os departamentos que possam ajudá-los no desenvolvimento mercadológico, dar estrutura de marketing para que ele possa se utilizar e alavancar a sua imagem perante o mercado. E o mais importante, a Associação Comercial de São Paulo, 124 anos, ela tem uma eleição que é conjunta com a FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. E, no fundo, o presidente Chapina diverge sobre a oportunidade de o mesmo presidente da Associação Comercial de São Paulo ser o presidente da FACESP. Por quê? Porque, primeiro, as eleições, os estatutos são diferentes de cada entidade. Cada um tem a sua regra, a associação tem a sua lei estatutária, como a federação tem a sua lei estatutária. As eleições são em datas diferentes. Na Associação Comercial, agora acontece em fevereiro, e na FACESP é em março. A FACESP ela tem 450 associações vinculadas ao sistema. A Associação Comercial é uma delas. Que força terá o presidente que precisa se dedicar a uma associação comercial de São Paulo, poderosa como ela é, tem mais ou menos 120, 130 empregados, se tiver que olhar para uma federação com 450 associações? É dividir força, é dividir energia. Talvez o resultado do fracasso da associação comercial, da diminuição dos seus associados, é porque os presidentes não têm se dedicado para a importante Associação Comercial de São Paulo. O ponto divergente é esse e eu volto a dizer, é possível o prefeito de São Paulo ser governador do estado de São Paulo? Reflitam.
e olhem para quem está se candidatando. Se o candidato à associação comercial é um empreendedor de raiz, de sucesso e não tem e tem independência política, este é o Chapina. O outro concorrente, ele também é empreendedor, também tem tradição, mas ele tem um viés político-partidário. É isto que você quer para a sua entidade? Continuar amarrada em torno de um mando e de um comando de um partido político que só visa os interesses partidários? Não é por aí o caminho da associação e nem da Facesp. Isso é muito importante. De novo, nós reiteramos, a política é a rainha da ciência, mas em compensação há que se distinguir a política classista da política partidária, porque a política partidária ela é segmentada, ela é às vezes até sectária. Veja o que acontece aí com os partidos de esquerda e a derrocada que eles fizeram. Aliás, levaram o Brasil junto com esse mundaréu de escândalos e de roubos e de assaltos que supera quase R$1 trilhão, não é? Em todos esses escândalos que passaram e que permearam a administração pública. Isso não pode se confundir com a administração de uma entidade. A entidade não pode, de forma alguma, estar atrelada a uma situação dessa natureza. Isso que você está falando, Chapina, é da mais leal e real importância. Redor, você é um homem que acompanha as notícias do Brasil e do mundo, e você observou a queda da representação do empreendedor nacional. Esta queda se deu porque as entidades maiores, elas começaram a ter um viés político-partidário. Sim. Assim aconteceu com a Fiesp, assim aconteceu com a OAB, Sim. Nossa querida OAB, onde os seus presidentes se candidataram a ser governadores, deputados estaduais e vereadores. Ótimo, isso é muito bom, mas que deixa a entidade. É verdade. Passa a legislar e a advogar só a sua representação política, mas não usa a máquina da entidade porque não fará bem para ela. O que tem acontecido, todas as entidades que têm sido utilizadas dessa forma têm perdido o associado, porque os associados deixam de acreditar mais na sinceridade daquele representante. E principalmente a Associação Comercial de São Paulo, 124 anos, uma entidade forte, uma entidade que já foi muito representativa e precisa voltar a ser. Chapina, você quando presidente do SESCOM, você teve um trabalho revolucionário. Você construiu uma sede, você reorganizou a entidade, você aglutinou as lideranças, você lutou por interesses da comunidade, de todo o segmento dos contadores e do Brasil. Isso. Tá certo? Porque a contabilidade gira em torno de quem de nós não precisa da contabilidade? Todos, até a dona de casa. Para sobreviver precisa de uma boa contabilidade. Como foi possível isso, Redor? Nada contra a política, nada contra os políticos. Eu não tenho filiação partidária, não porque eu não gosto da política. Eu tenho meus pontos divergentes do sistema político brasileiro, aonde você tem um partido que você membro desse partido, você só pode votar e decidir se a sua liderança partidária concordar, ou se você concordar e se submeter à sua liderança partidária. Então, por isso eu não entrei na política. E aí eu tive bastante liberdade de articulação, porque eu consegui unir todos os partidos políticos dentro de um único propósito. E é isso que eu gostaria de fazer na associação comercial, com essa mesma visão. A potencialidade dos políticos para fazer as reformas, e a Chapina representando a associação, ele não vai estar nem para um lado e nem para um outro lado de interesse partidário. E eu tenho competência e capacidade para trazer todos os políticos para sentarem numa mesma mesa e colocá-los num eixo para uma defesa comum. CPMF, ninguém acreditava que ela fosse extinta. Nós chegamos no final com participação de outras entidades muito poderosas, também caso da Fiesp. A MP 232 foi um outro movimento muito interessante. Começamos pequenininho em São Paulo, terminou a nível nacional com... Essa medida provisória 232, o que ela dizia? Ela trazia a tributação das pessoas jurídicas que tinham conotação de pejotização. Ela tributava e penalizava. Nós fizemos movimentos assim no Brasil inteiro. Foi liderado por São Paulo, pelo pequeno e humilde SESCOM. Eu acho que nós temos potencialidade, Você reuniu mais de 1.000 entidades? Mais de 1.000 entidades. Em torno desse projeto? Em torno desse projeto. Foi lançado no SESCOM. Eu quero fazer da associação esse projeto piloto. Quero resgatar a associação comercial sendo
a toda articuladora da movimentação em defesa do empreendedor brasileiro. E Chapina, sem interesse, sem conotação política, mas eu quero os políticos apoiando toda a mobilização. O político tem que ficar lá na Assembleia, lá no Congresso, na Câmara Municipal, e não presidir a entidade e nem ficar na diretoria da entidade, porque os interesses se confundem. Essa é a minha visão, me perdoe a franqueza e a sinceridade, é assim que eu acredito. Esta é a ficha de apoio Renova Associação Comercial de São Paulo. São 10 medidas propostas para renovar a Associação Comercial de São Paulo com Chapina na presidência. As eleições serão agora, no dia 21. Todos compareçam na Rua Boa Vista, número 50, das 9 horas até as 17 horas, é o pleito eleitoral. E precisa ter muita participação, porque a abertura da Assembleia vai precisar de 360 associados para que haja no dia a eleição. Senão vai ser marcado para 4 dias após. Isso. O que ninguém quer, até dentro desse princípio da renovação e da transparência. Todos precisam participar. E a chapa Renova Associação Comercial de São Paulo, presidida por Chapina, é a solução. Essas são as 10 propostas, medidas para renovar toda a administração da Associação Comercial de São Paulo. Você pode obter essa informação entrando no site www.renovaACSP.com.br. Renova a Associação Comercial de São Paulo com Chapina na presidência. Chapina, nós tivemos a oportunidade de obter aqui da sua informação algo muito importante. Primeiro, esse escândalo dos 40 milhões, fechamento de um dos mais conceituados jornal do Brasil, do estado de São Paulo, que é o Jornal Diário do Comércio, do nosso querido Rabinovitch, um homem brilhante, um empresário, um jornalista, enfim, um grande empreendedor que durante muito tempo foi o editor-chefe do jornal. E, conforme você disse, foi abruptamente fechado por um escândalo de 40 milhões que foi, na verdade, surrupiado, não é, da entidade e está sendo investigado agora, inclusive sob sigilo de justiça. Isso não pode continuar. Não tem o menor sentido uma entidade aberta, associativista, não ter transparência do que efetivamente aconteceu no Diário do Comércio. Qual é a verdade do Diário do Comércio? Venha a público. Quem é o responsável? Se houve alguma coisa, tem um presidente que geriu isso, tem um diretor que geriu isso. Como é que é essa história? Vamos trazer, vamos abrir essa caixa preta, é o que todos nós queremos e a diretoria não ficou sabendo a verdade. Isso é muito importante. E mais, nós temos hoje muito o que fazer com a Associação Comercial. Ela pode participar ativamente da nova vida do Brasil, da nova política que o Brasil está fazendo, mas voltada exclusivamente para os interesses dos comerciantes. O Estatuto da Sociedade, da Associação Comercial, diz que a finalidade dela é para as iniciativas privadas. Então, o comerciante, o prestador de serviço, que é uma grande gama de associados, precisa ser atendido com as suas necessidades. Não ficar levando ela para o lado político, não ficar trazendo os políticos para falar das suas campanhas. Vamos trazer o empresário, a pessoa que tem expertise no seu segmento para que fale, traga seminários, para que faça eventos, para que promova negócios entre os associados. Essa é a finalidade da associação comercial. Olha, eu quero ter a honra de passar às suas mãos a revista Obrigado. Total. Isso é uma revista que ela é produzida em Pernambuco, no estado de Pernambuco, 250 municípios, 35 mil exemplares do meu querido amigo Marcelo Mesquita, e uma revista que vem, na verdade, corroborar, não é, festivamente com os 85 anos da nossa entidade, da Associação Paulista de Imprensa, aonde ele nos deu a honra de estar aí contando a história, a trajetória da associação e um pouco de todo o nosso trabalho. É isso. Na verdade, Chapina, quando a gente tem história para contar, quando a gente tem realmente um legado, quando a gente tem realmente um trabalho produzido, as pessoas sempre te ajudam, estão do seu lado, contemplando, ajudando, e o Marcelo Mesquita nos deu a honra de fazer com que nós fôssemos capa dessa revista e que eu entrego em suas mãos, que eu tenho certeza que eu conversando com ele, ele vendo a sua história, ele vai, sem sombra de dúvida,
também lhe dar uma capa da Revista Total. Não prometo ficar tão bonito como você ficou, tá? Mas olha, parabéns. Eu queria obrigado. aqui de primeira mão lhe fazer um convite. Por favor. Se nós vamos ser presidentes da Associação Comercial. Ótimo. E eu gostaria de poder contribuir com a sua expertise, com a sua inteligência, num conselho que será formado de expertise para assessorar a presidência da Associação Comercial. Muito obrigado. Contando com a sua experiência, com a sua obrigado. dedicação e até com a sua influência política, porque a política é muito importante Lógico. dentro das nossas articulações. Então fica aqui desde já o registro publicamente de um convite para você compor um conselho dentro da Associação Comercial. Muito obrigado. Tá Eu bom? fico muito agradecido. Disse a você, Chapina, já fiz parte da Associação Comercial de São Paulo com muita honra, uma entidade fantástica, uma entidade que sempre lutou pelo interesse dos comerciantes, dos empresários, dos microempresários, dos grandes empresários, porque a gente precisa ter, na verdade, a noção de que sem empresário não tem riqueza. Isso mesmo. Sem empresário não tem emprego, sem empresário não tem tributo e sem empresário não tem, infelizmente, não há como se conseguir ordem e progresso. É isso mesmo. Porque dentro de uma atividade, dentro de uma sociedade capitalista, somente com o empreendedorismo. E outra, eu quero que você saiba, você é o seu empresário particular das suas atividades. Você tem que se conscientizar de que, como empresário, você tem tudo para vencer. E eu acho que é essa a nova tônica da Associação Comercial. Inspirar os empreendedores, alavancar novos associados, uma entidade que tinha 40 mil associados há 15 anos atrás. Hoje tem 4 mil. Isso é uma vergonha, não pode continuar. Edó, eu faço aqui uma promessa também, daqui a um ano e meio, voltar nesse programa e fazer honra a esse título aqui, um representante à altura da entidade Sérgio Redó. Eu gostaria de ser o Chapina na Associação Comercial. Vai ser, inclusive até com a capa. Eu falo com o Marcelo e falo, não, e não vai precisar demorar um ano, não, porque você é um grande vencedor. Eu assisti com o nosso querido amigo Fernando Mauro Treza, com o nosso querido Fábio Pereira, todos que atuaram vibrantemente no SESCOM, no sindicato, e fizeram com que você, na sua administração, você vê esse convite que você me fez agora, me enche de orgulho poder voltar num conselho da presidência com a finalidade de ajudar. Eu quero contribuir, eu quero fazer com que a entidade cresça cada vez mais. E outra, dentro de um país democrático, que nós possamos ter representatividade e que a sociedade possa dar vez e voz às suas iniciativas somente através de entidades organizadas pela sociedade civil forte, presente. E é o que hoje a gente vê na Associação Comercial de São Paulo, se Deus quiser, sob a sua presidência. Assim será e com você junto. Nós vamos estar juntos. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Uma honra muito grande. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa Sala de Imprensa, com essa visita brilhante deste contador, empresário, um homem que está no segmento há mais de 47 anos, José Maria Chapina Alcazar. Muito obrigado de você ter nos dado a honra e a oportunidade de assistir mais um Sala de Imprensa. Até a próxima oportunidade. Até lá.